Vamos ver. Isso, agora sim. Bom dia a todos. Professor Rodrigo aqui em mais uma aula de educação física online. Hoje nós iremos corrigir a semana 2, tá? E eu vou explicar a semana 3 e 4. Por que eu vou explicar 2 semanas em uma aula só? Nós tivemos uma reunião na terça-feira com os professores e os pais terão prazo na semana que vem para entregar os pets. Então, se eu deixasse para explicar para vocês a semana 4 lá na semana que vem, não ia dar tempo de vocês entregar esse pet a tempo, tá? Então, vocês vão ouvir a explicação hoje, assistir a explicação, e na semana que vem, a escola acho que vai divulgar ainda o dia que vocês terão que ir lá na escola para entregar o pet, para a gente poder validar. Lembrando que no início do mês, agora, a gente já vai validar os pets entregues e as atividades complementares. Já adianta vocês que vocês terão nota em cada bimestre. Tá? O ano passado, vocês não tiveram nota, tiveram apenas a carga horária. Esse ano, no primeiro bimestre, já tem a carga horária e a nota. Certo? Como que vai ser a nota de educação física? Vai ser 10 pontos para quem entregar o PET completo, feito lá certinho. 10 pontos para as atividades complementares. O que são as atividades complementares? São essas brincadeiras que eu passo aqui nas aulas online. Então, quem participa da aula online vai conseguir essa pontuação. Aquelas atividades que eu passo no sábado letivo, tá? Então, quem fez as atividades nos 2 sábados letivos que a gente teve, também vai garantir a pontuação, certo? Então, as atividades complementares são essas atividades que a gente faz aqui na aula, quem participa da aula, e nos sábados letivos, as atividades que o professor Rodrigo coloca lá, certo? Os outros 5 pontos da avaliação diagnóstica. Então, vocês que fizeram a avaliação diagnóstica da professora, aquela de matemática e português, vai valer 5 pontos para a educação física também. Só nesse bimestre. No próximo bimestre, como não tem avaliação diagnóstica, aí a divisão dos pontos vai ser diferente para a educação física, tá? Mas eu vou explicar depois. Pode falar, Maria. Uma pergunta. Diga. É sobre a atividade, não é sobre o bimestre. É que tem uma atividade aqui, as imagens abaixo, escreva os nomes delas. Só que eu não sei quais são desse primeiro quadradinho. Também não tenho espaço para escrever os nomes. Eu queria perguntar como que eu faço. Aí não tem espaço para escrever, né? Então, nessa parte aí, como não tem espaço para escrever, a gente vai só falar quais são as atividades, quais são as brincadeiras, certo? Se conseguir um espacinho para escrever do lado aí, beleza. Se não conseguir, não tem problema. Tem algumas imagens que tem mais de uma brincadeira, né? Então não dá para escrever tudo. Tá? Então vocês vão escrever o que vocês conseguirem aí, pode escrever do ladinho da imagem mesmo. Do lado, ou em cima, onde couber. Combinado? Arthur, pode falar. Ô, professor, que página que é para abrir na apostila mesmo? Vou olhar aqui agora. Ó, vamos começar a correção da semana 2, né? A semana 2 está na página 73, que é onde começam as atividades. Página 73. Enquanto vocês acham aí, podem escrever o nome no chat, por favor. Escrevam o nome completo, para o tio Rodrigo colocar a presença de vocês. Chegou o meu aí? Chegou, Maria Clara Costa. Certinho.
Podem ir escrevendo, que eu vou compartilhar minha tela, depois eu confiro direitinho quem apareceu, tá? Quem escreveu. Escrevam o nome completo no chat, quem entrou agora. O Weber Silva. Quem está com o nome de Weber Silva? Levantou a mão. Já baixou. Vamos lá, então. Vocês estão vendo a tela do PET aí, né? A página. Pode abrir o microfone aí e responder. Sim. Beleza, então, ó. A primeira atividade da semana 2 Sim. estava pedindo assim, ó. De acordo com a figura, quando você está brincando, como você se sente? Então, vocês vão observar as figuras aqui, ó, e vai responder essa pergunta. Essa pergunta aqui, ela não tem correção. Por quê? Porque é uma resposta individual de cada um, uma resposta particular. Mas algumas coisas podem ser comum para todos. Então, por exemplo, de acordo com a figura, quando você está brincando, como você se sente? O que essas meninas estão fazendo aqui? Olha a expressão delas. Elas estão alegres ou tristes? Alegres. Alegres. Então, quando você está brincando, uma das sensações que você pode sentir é a alegria. O que mais que vocês colocaram aí? Tio, Eu coloquei feliz. Felicidade, muito bem, também serve. Eu coloquei feliz. Eu também Ó, alegria, felicidade. Por quê? Porque brincadeira é uma coisa que é para a gente se divertir. Então, se é uma brincadeira, não tem motivo para a gente ficar triste, certo? Letra B. Quando você brinca de boneca, bambolê, carrinho, você costuma determinar como brincar com os seus colegas? Sim ou não? O que vocês colocaram aí? Vocês determinam, ó. Eu coloco de vez em quando, porque às vezes eu chego e alguém já determinou o que vai fazer. Por isso que eu Então coloquei aí. de vez em quando. Ah, sim. Então aí você tem que brincar do jeito que as meninas decidiram, exemplo. Então, por Isso. exemplo, estão brincando de boneca, a gente vai brincar de boneca, as bonecas vão ficar todas sentadas aqui, uma do lado da outra. Aí você chega, elas falam, as bonecas vão ficar todas uma lado da outra. Então está determinado o que vocês vão fazer. Isso. Agora, quando Porque- não determina, cada um de vocês brinca do jeito que vocês quiserem. Ah, eu vou brincar com um carrinho, vou colocar um carrinho em cima do outro. Aí o seu colega, não, eu não vou colocar em cima do outro, eu vou brincar de carrinho de trombada, um trombando no outro. Então, quando não determina, cada um brinca do seu jeito. Quando determina, todo mundo faz igual. Certo? Então, essa daqui eu não vou nem colocar porque é pessoal também. Porque, por mais que a resposta tenha sim ou não, assim ficou um pouco dividido, porque tem vezes que eu chego já tá decidido que vai brincar. Tem vezes que eu chego e não tá, eu falo, olha, eu vou brincar disso, se todo mundo concorda, se não, cada um brinca do jeito que quer. Muito bem. Cada um é de um jeito, né? Cada hora é de um jeito, né? Então vamos lá, ó. Letra C. A primeira gravura é um jogo ou uma brincadeira? É um jogo, não é? Um jogo. Um jogo, muito bem. Por quê? Porque tem as regrinhas dele. De acordo com a primeira gravura, você consegue lidar com o sentimento de perda? Consegue competir sem agredir o adversário? Por exemplo, vocês estão jogando um joguinho de tabuleiro lá. Você perdeu, você vai pegar as pecinhas do jogo de tabuleiro e jogar no seu adversário? Não. Não, né, gente? Por quê? Talvez. Porque é errado. Todo jogo a gente tem que saber perder, tem que saber ganhar também. Quando a gente ganha, a gente não tem o direito de ficar zombando do seu adversário. E quando você perde, você tem o direito de, às vezes, de achar ruim, de ficar triste, mas você não pode brigar com o seu adversário. Por quê? Porque ele foi melhor que você nessa hora.
Aí a gente não consegue ganhar sempre. Isso serve para o jogo, isso serve para a nossa vida, serve para tudo que a gente faz. Certo? Eu Então, ia de falar acordo com a primeira exatamente. gravura, todos vocês conseguem lidar com o sentimento de perda, Sim, certo? sim. Consegue competir sem agredir o adversário? Claro. Com isso, a gente termina. Ah, não, tem mais aqui, né? Só uma Aqui, perguntinha. pode fazer. É um jogo, ponto, sim. Esse sim pode responder as duas perguntas que tem na pergunta, ou a gente tem que colocar um sim para cada pergunta? Pode colocar uma só. Ok. Ou você pode colocar assim, sim, ele é um jogo. Aí depois você põe ponto. Logo depois do ponto, você coloca, sim, eu consigo lidar com o sentimento de perda, tá? Mas eu coloquei de forma resumida aqui só para vocês entenderem. 2. Atividade 2. As imagens abaixo estão relacionadas à brincadeira. Escreva o nome de cada uma delas. Aqui é nessa parte aqui que não tem lugar para escrever aí, né? Mas eu vou dizer aqui quais são algumas que eu consegui identificar e vocês, se possível, escrevam aí. Então, na primeira, tá fácil. A primeira é um jogo de amarelinha. Então, eles estão pulando a amarelinha. Na segunda, deixa eu diminuir o tamanho da minha letra aqui. Aí eu acho que eu consigo escrever aqui, ó. Amarelinha. Na segunda tem várias. Então tem uma criança aqui brincando de binóculo, tem uma outra criança aqui com vários brinquedos na mão, tem uma criança brincando com parece um passarinho, aqui não está muito nítido. Tem uma outra criança que ela não está brincando, ela está tomando um refrigerante e a outra está tomando um copo de água, certo? Eu acho que elas estão brincando. Eu acho que elas estão brincando de festa do chá, alguma coisa assim. Pode ser também. Tem um outro aqui que tá com uma menina aqui que tá com um outro brinquedo na mão. Na verdade, são três que estão bebendo alguma coisa, né? É a primeira e a terceira de cima e a última lá de baixo. A que tá com um solzinho na mão pode ser algum brinquedo que tem esse formato, uma pelúcia, uma almofada, né? O quarto menino é um binóculo, né? Um telescópio aqui que vocês conseguem observar lá no céu. O outro menino aqui de boné amarelo com laranja, ele está com um outro brinquedo aqui que eu não consegui identificar. Então, são brinquedos diversos, né? Na terceira, tá aqui a turma da Mônica, e a Mônica está no balanço, sendo empurrada pelo Cebolinha, sendo balançada pelo Cebolinha. O Cascão com a Magali está no escorregador. E essa menina aqui, que eu não lembro o nome dela, faz tanto tempo que eu não leio Turma da Mônica. Ela está brincando com areia, está construindo aqui alguma coisa com areia, brincando com areia aqui. Pode ser um castelo de areia. Isso, castelo de areia. Já escrevi aqui, ó. Certo? Então, nessa terceira imagem, só tem três brincadeiras aqui. Beleza? Aí pergunta para vocês, qual dessas brincadeiras que tem aqui na imagem que você já brincou na escola? Pode ser em qualquer escola que você já estudou, porque tem gente que veio de outra escola. Qual dessas? Qual vocês colocaram aí? De amarelinho. Eu coloquei a amarelinha. Amarelinha, muito bem. Algumas escolas, principalmente escolas de educação infantil, quem estudou em CV e quem estudou em creche, tem Eu botei escorregador amarelinha. também. É amarelinha, tem escorregador, Eu já brinquei certo? de escorregador, só que eu coloquei amarelinha. Porque assim, faz tanto tempo que eu já deixei de estudar do semituturno, nem lembro como fala direito. Beleza, tranquilo. Vamos continuando.
Tá meio devagar. 3. O jogo de tabuleiro é um jogo para um ou mais jogadores, jogado com tabuleiros de madeira, chamex, papel ou até mesmo de pano. Vocês lembram do joguinho de xadrez que tem lá na escola? Sim, ele era de pano. Ele era de Mas pano. a gente praticamente jogou damas, porque era só com os peões, a gente não aprendeu a jogar com rei, rainha, Se a gente voltar a ter aula presencial, a gente vai aprender a jogar. Isso. Por enquanto, dá pra gente aprender algumas coisinhas só, mas xadrez é bom jogar presencial mesmo. De acordo com a gravura, você conhece algum desses jogos de tabuleiro? Se sim, escreva o nome do jogo. Então, se você conhece, você vai escrever. Eu escrevi 2. Ó, se você conhece, sim. Que jogos que a gente tem aqui? Torrinha. Pega a vareta. Pega a vareta. O Pega a Vareta não é um jogo de tabuleiro, mas é um jogo, né? Uma brincadeira. Que mais tem aí? Trilha. Damas. Então, são esses jogos que a gente consegue identificar aqui na imagem. Beleza? Letra B. Letra B, vocês teriam que desenhar no espaço abaixo um jogo de tabuleiro e uma brincadeira. Quem desenhou e pode mostrar pra gente aí? Eu desenhei. Eu desenhei, mas ficou muito feio. Tem problema não. Mostra aí pra gente ver quem desenhou. Você desenhou uma dama, Arielle. Uma dama amarelinha, é isso? Né? Jogo de damas e amarelinha. Muito bem. Mais alguém? Certo. Tô vendo aí, Maria Clara. Tá tranquilo. Certinho. Não ficou muito bom o tabuleiro de damas, mas acho que deu pro gasto. Tá bom. O importante é a gente praticar. Beleza. Aí com isso a gente termina a semana 2. Vamos para a semana 3. Já adianto para vocês que a semana 3 está falando sobre ginástica. E a semana 4 também sobre ginástica. Só que na semana 3 está falando sobre ginástica geral, ginástica cantada. E na semana 4, ginástica artística e ginástica rítmica. Então, são os tipos de ginástica que a gente conhece, tá? Que a gente vai conhecer. Combinado? Sobre ginástica geral, que é o primeiro tema, nessa semana iremos falar sobre o alongamento. Oi? Eu terminei meu desenho aqui. Beleza, depois você mostra pra gente. Nessa semana, iremos falar sobre o alongamento e para que serve, e sobre a ginástica geral e ginástica cantada. O alongamento não é só importante para quem pratica atividade física, pois engloba inúmeros benefícios, como relaxamento e alívio da tensão muscular, melhora da postura e da flexibilidade corporal, até mesmo o aumento do bem-estar físico e mental. Então, o alongamento ele é de suma importância para vocês. Tem até aqui, ó, nos PETs do ano anterior foram trabalhadas muitas atividades de ginástica cantada, como a dança da árvore, podendo registrar por meio de múltiplas linguagens as letras das músicas para desenvolver a linguagem oral, corporal e audiovisual. O alongamento é uma técnica fantástica utilizada para conservar os níveis de flexibilidade das articulações, dentro dos seus limites naturais. O melhor exercício de alongamento, e mais fácil de se fazer, é o espreguiçar. Todo mundo faz isso quando acorda. Não é verdade? Então, o espreguiçar é uma forma de alongar o seu corpo. Não é aquele alongamento estruturado que a gente fica lá contando durante um tempo, a gente simplesmente espreguiça. Devemos fazer o alongamento sempre. Os exercícios de alongamento devem fazer parte do nosso cotidiano, como um hábito, assim como escovar os dentes.
ele pode ser realizado em qualquer lugar. Então, você já, lendo aqui, a gente já aprende alguma coisa. Alongar, você pode fazer o alongamento em qualquer lugar, desde que você saiba qual tipo de alongamento que é que fazemos. Lá na aula de educação física, geralmente, a gente faz esse, ó. O tio Rodrigo sempre faz esse, ó. Une aqui as mãos, vamos fazer junto? Aí, para quem tem dificuldade de girar essa mão, vocês vão deixar o polegar para cima, de repente, você vai virar esse polegar para baixo, ó, e esticar bastante o seu braço. Aí a gente segura durante um tempo. A gente não vai soltar depois que terminar esse tempo. E eu já vou fazer outro movimento com o mesmo gesto, ó. Fiz para frente, agora estou fazendo para cima. Tá vendo que quando a gente começa a fazer um alongamento, o nosso corpo começa a sentir? No começo pode ser um pouquinho difícil e doloroso, mas depois fica legal até para a gente fazer. Aí esse aqui eu fiz para frente, para trás, para frente, para frente, agora eu vou fazer para trás, ó. Certo? Depois eu vou fazer este, que serve para os dedos, para o braço e para o punho. Depois eu faço esse. É só alongamento e eu tô quase morrendo. Pois é, falta de costume. Não, é Tem que... esse, tem esse daqui também, ó, que a gente coloca a mão nas costas e puxa o cotovelo para trás. Tudo isso é alongamento de braço, ó. O Pedro, Membros Rodrigo, superiores. Oi, Arthur. O outro braço você também. tem uma noção, né? Que alongamento dos dedos que foi o primeiro, quando coloquei pra trás, quase quebrei o braço. É verdade. Tem outro também, que aí a gente já passa para as pernas, que a gente fica com as pernas retinhas e abaixa, tentando encostar a mão lá no pé. Esse é um pouquinho difícil. Esse aqui alguém tem que ter muita flexibilidade para chegar até lá. Tem um outro também que a gente põe a mão na cintura e faz isso, ó. Então aqui eu já estou alongando o meu quadril. Os dois lados. Tio Rodrigo, agora foi a minha coluna que quebrou. Quebrou? E tem o outro também. Que o Rodrigo hoje está descalço, hein, gente? Ó. Eu pego aqui e trago o meu calcanhar lá próximo do meu bumbum. Pro outro lado. Igual esse, tem esse aqui também, ó. Tudo isso é de perna. Aí, vocês estão vendo meu pé aí, eu estou circundando meu pé, fazendo um círculo, ó. Com isso eu alongo a minha perna e alongo também o meu tornozelo. Com as duas. Então, esses eram alguns dos alongamentos fáceis da gente fazer, que não precisa de lugar para fazer. Eu posso fazer em cima da cama, eu posso fazer na sala, posso fazer na garagem, o espaço que você tiver aí. Dica, quando a gente vai fazendo alongamento com as pernas, é importante a gente fixar o nosso olho num ponto, de preferência um ponto que esteja parado, uma parede, algum lugar que não se mexe, para a gente manter a concentração e o equilíbrio. Combinado? Então, se a gente está falando de alongamento, a nossa primeira atividade, de acordo com o tema estudado, responda as perguntas. O que é alongamento? Então, vocês vão responder aí, certo?
Qual o melhor alongamento? Pode-se fazer alongamento todos os dias ou somente em academias, praças de esportes e nas aulas de educação física? Lá no texto tem tudo isso aí, hein? Então vocês vão responder aí de acordo com o texto, certo? Ginástica natural. São movimentos naturais que podem ser praticados ao ar livre, na praça, no quintal e na sala. Alguns movimentos imitam as acrobacias do macaco, outras passadas dos felinos e até alguns movimentos de solo do jiu-jitsu são incorporados na prática. Observe a gravura e diga qual animalzinho que o César está imitando. Como se chama esta ginástica? Então, César é esse homem aqui, ó. Qual animal que ele está imitando? Então, vocês vão identificar qual animal que é esse, vai escrever o nome do animal e como se chama essa ginástica que o César está fazendo. Beleza? Terceira atividade, observe a figura abaixo e preste bastante atenção na letra da música. Cante a música fazendo o movimento de acordo com a letra, dizendo o nome da mãe, do pai, ou do responsável, ou de algum coleguinha que há muito tempo não vê devido à pandemia. Certo? Então vocês vão cantar essa música aqui, ó. Todo mundo conhece. A canoa virou, por deixá-la era virar. Foi por causa de ou por causa da, vocês vão falar o nome da pessoa que está aí na casa de vocês, ou de algum colega que você não vê faz tempo. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a, ou eu tirava o, né? E assim por diante. Vocês vão cantar ela aí. Depois vocês vão escrever como se chama a atividade anterior. Complete as lacunas com as letrinhas que estão faltando. Então, aqui, ó, vocês vão escrever qual que é o nome dessa atividade, né? É um tipo de ginástica, completando as lacunas com as letrinhas que faltam. Tranquilo de fazer, não é? Dúvidas? Professor, que página é essa atividade? Essa atividade está na página 77. 17. 77. Pergunta aqui, ó, tio, a Eduardo ainda não tem o material do PET. Vamos pegar essa semana quando for levar a declaração de transferência. A Eduardo é a aluna novata. Entrou agora, né? Cadê a Eduarda? Tá por aí? Saiu, né? Beleza. Vamos lá, ó. Então, ninguém tem dúvida na semana 3, certo? Na Tranquilo? realidade, eu tô com dúvida. Qual a Eu não tô dúvida? Pode... eu não tô encontrando no texto Qual parte? a resposta da pergunta A e a da última. Então, a resposta da pergunta A, da atividade 2, não é? Uhum. Não, da atividade 3. Peraí. Da atividade 2, que é que tem letra A. A 3 não tem letra. Agora eu entendi o que você quis dizer, desculpa. É a 1 da primeira atividade. A primeira atividade, letra A. Tá perguntando o que é alongamento. Isso. Eu tô aqui procurando no texto. Você não achou? É que eu tô primeiro procurando no tema e depois no recapitulando. Ah, tá. Então, tá aí. Eu já vi ele aqui já. Ok. Mais alguma dúvida? Não? Não.
Então, Não. vamos para a semana 4. Semana 4 também é sobre ginástica, tá? Só que é sobre, mais precisamente, sobre ginástica rítmica e ginástica artística. Muita atenção no enunciado. Ó, ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseadas nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com a música, conhecida como GRD, como modalidade esportiva essencialmente feminina. Então, ginástica rítmica só pratica quem é mulher, só compete quem é mulher, só existe competição feminina, não existe masculina. A ginástica rítmica, certo? Uma outra característica, ginástica rítmica, ela obrigatoriamente utiliza implementos, objetos. Dificilmente vocês vão ver uma ginástica rítmica em que a ginasta está sozinha, só ela e o corpo. Ela sempre está com alguma coisa na mão, tá? Que são os implementos. Combinado? Ginástica artística, ou também chamada de ginástica olímpica, é um conjunto de exercícios corporais sistematizados, aplicados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade. A ginástica artística é subdividida em masculina e feminina. Aí a ginástica artística, tanto homens quanto mulheres podem competir, tá? Desde que eles não competem entre eles. Tem as competições masculinas e as competições femininas. E os equipamentos, existem equipamentos próprios para homens, equipamentos próprios para mulheres, tá? Olha o recapitulando, ó, importante também. A ginástica rítmica exige do praticante a manipulação e domínio de vários aparelhos, mas podemos experimentar materiais adaptados antes de experimentar os oficiais. Olha só os aparelhos, os equipamentos que utilizam. Lembra que eu falei que a ginástica rítmica, as ginastas sempre estão com alguma coisa na mão? Elas nunca estão com as mãos vazias? Então, os aparelhos são esses, ó. Corda, massas, bola, arco e a fita. Então, ela sempre está com uma corda, sempre está ou com uma corda ou com as massas, que são pequenos bastões, 2 bastões no caso, bola, uma bola de borracha, o arco, que lembra muito o bambolê, e a fita, que tem um cabinho e ela vai fazendo movimentos com essa fita. Tá? Na ginástica artística, os aparelhos são cavalo com alça, argolas, barras paralelas, barras fixas, barras assimétricas, barras de equilíbrio, salto e solo. O solo é o local lá onde eles ficam fazendo os movimentos, tá? O piso, o palco, o tablado, tá? Os saltos são elementos básicos da ginástica. Ocorre quando uma pessoa perde o contato dos pés com o solo, realizando uma fase aérea e, em seguida, fazendo a aterrissagem, apoiando um dos pés no chão. Aliás, apoiando os 2 pés no chão, tá? Se ele for finalizar o movimento, tem que ser com os 2 pés. Por isso que, às vezes, ele cai com os 2 pés e perde um pouquinho do equilíbrio, ele está perdendo ponto naquela apresentação. Ele tem que cair paradinho. Beleza? De acordo com o texto acima, responda as perguntas. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem os implementos da ginástica rítmica. Vocês vão observar que tem um bambolê. As bolas, tá fácil de identificar, tem 2. A corda tá aqui na minha imagem aqui de amarelinho. As massas, tem vários pares de massa, ó. Tá vendo que é sempre 2, ó. 2 verde, 2 roxo, 2 amarelo, 2 azul, 2 rosa e 2 um azul mais escuro aqui. E aqui essa fita, essa peça vermelhinho é a fita. Se vocês observar aqui na imagem está um pouco claro,
mas dá para ver aqui que tem um cabinho, pertinho da corda aqui. Tem um cabo e a fita vermelha, certo? Aí, de acordo com o que a gente leu, com o que o professor leu para vocês aqui agora, vem as perguntas. O que é ginástica rítmica? Letra A. Quais são os aparelhos da ginástica rítmica? O tio acabou de falar aqui agora. Qual destes aparelhos você já brincou nas aulas de educação física? Aí a gente vai entrar naquela parte que nem toda escola tem os materiais necessários. A escola recebeu materiais de ginástica rítmica, de ginástica artística não tem, tá? Porque são equipamentos mais caros. A gente recebeu equipamento de ginástica rítmica, só que foi bem um pouquinho antes de parar tudo por causa da pandemia. Então a gente não teve muita oportunidade para praticar. Lá a gente recebeu fita, a gente recebeu massa, bola. Ah, tem 2 arcos lá. Já viu aqueles bambolês amarelo, grandão que tem lá na escola? Sim. Quem lembra? Aquilo lá são arcos da ginástica. Ah, então se vocês já brincaram com aqueles, já é uma das opções para responder aí. As bolas, não é aquelas bolas que a gente treina na escola, tá? São outras. Certo? Olha aqui, ó. Atividade 2. Marca um X nas figuras que são consideradas ginástica artística. Lembra da curiosidade que eu falei sobre ginástica artística? Que a atleta sempre está... Né? Não vou continuar, porque senão vocês vão saber a resposta. Então, vocês vão lembrar aí do que o tio Rodrigo falou. Observar a imagem. E marcar um X nas figuras que são consideradas ginástica artística. Certo? Letra A. A ginástica artística é praticada somente por mulheres? Veja bem, estamos falando de ginástica artística, hein? Será que é só por mulheres? Quais são os aparelhos da ginástica artística? Lá no texto tem. 3. Olha aqui, ó. Situação. Flexiona os joelhos, pega impulso, preparar, soltar o corpo reto e cair no chão com os joelhos flexionados. Marca um X na figura que esteja executando este salto. Então, vocês vão lembrar de todas essas fases, ó. Flexionar os joelhos, pegar impulso, preparar, soltar o corpo reto e cair no chão com os joelhos flexionados. Que tipo de salto que é esse? Salto estendido? Ou salto pirulito com salto tesoura? Observe a imagem que vocês vão conseguir responder. Combinado, turma? Dúvidas até aqui? Não. Nenhuma? Tio Pedro, qual que era... Tio Rodrigo, qual que era a última parte do pet que você mostrou? Qual página que é? Eu não tô achando. Página 80. 80, 79, 80 e 81. As perguntas, né? Agora, o texto que vocês precisam ler para poder identificar as respostas é 78. Então, é 78, 79, 80 e 81. Beleza? Eu não tô achando 81. Oi? Eu não tô achando 81. Na 81 só tem... É a atividade 3, é a dos saltos. Tem que se identificar qual salto que é. Combinado? Tem 2 figuras. É uma figura de uma mulher fazendo um salto e a outra figura é uma figura dividida em 2. Tem uma mulher no chão e a outra fazendo salto. Oi?
Eu acho que não veio no meu pet. Não veio? Não. Mostra a última página que você tem aí. Vira no verso. Tô vendo só um pedaço. A última página que eu tenho é a 80. Ah, tá. Então, se não veio, aí não tem como fazer, né? Mas fica tranquilo. Depois a gente dá um jeito. Eu mando essa página aí para você. Fica tranquilo. Aí você responde só as outras, tá bom? Tá, Combinado? combinado. Pessoal, para a gente não ficar muito parado, vou fazer uma atividade prática com vocês aqui para a gente encerrar a aula, certo? Essa atividade tem a ver com a ginástica. Lembra que eu falei que tem ginástica, ou a ginástica geral, um dos movimentos que a gente faz é imitar o movimento de algum animal? Lembra que eu falei isso no começo? Então eu tenho aqui uma roleta e eu vou colocar essa roleta para girar. Essa roleta ela vai parar num movimento e vocês terão que fazer aí na casa de vocês. Combinado? Sim. Aí eu preciso agora que vocês deixem as câmeras abertas, que eu quero ver vocês Professor, fazendo ginástica geral. Oi? é que eu tava tentando ler o texto aqui. O que, que o senhor disse? É que eu tô um pouco atrasada. Eu vou fazer agora uma atividade prática, Maria. Uhum. Você conseguiu pegar a explicação até o fim? Mais ou menos, mas quando tá gravando, depois eu olho. Em qual que você parou? Eu te falo aqui. Eu parei no recapitulando na palavra árvore da semana 3. Árvore da semana 3. É, Então você não pegou nem a 4 nem a 5? não. Tava tentando resolver as questões aqui. Árvore da semana 3. Cadê? Isso, recapitulando, ó, podendo registrar por meios. Você conseguiu fazer a leitura aí? Eu falei a importância do alongamento. Essa parte aqui você acompanhou, porque eu fiz Sim. até o alongamento depois. Essa parte eu até que. Então, aí as atividades, você tem que responder aqui, ó, o que é alongamento, Uhum. qual é o melhor alongamento. Uhum. Já respondi a pergunta Isso. dele. A 2 é observar a gravura e falar qual animalzinho que o César, que é esse homem aqui, está fazendo, está imitando, e como se chama esse tipo de ginástica. Aqui está falando também que ginástica natural são movimentos naturais que podem ser praticados ao ar livre, na praça, no quintal da sala, e alguns movimentos imitam acrobacias de alguns animais, como macaco, felino. Obrigada. Na terceira atividade, você vai ter que cantar esta música e no lugar da Maria, que no caso é a Maria, é o que está na música, você vai colocar o nome de alguém da sua família aí, ou de algum coleguinha. Uhum. Não, A letra essa parte eu já completei. já. E na letra A, você vai completar aí as lacunas com as letrinhas que estão faltando, tá? Uhum. Que seria. Nem vou falar se não dou resultado, eu acho. É verdade. Semana 4, semana 5. Semana 4, né? Que na verdade é uma semana só, eles colocaram 5 aí, não sei porquê. Ginástica rítmica e artística. Aí tá falando sobre cada uma delas. Uhum. Tem que ler com bastante atenção. Ok. Eu falei umas coisinhas particulares sobre a ginástica rítmica. De acordo com isso, vocês conseguem responder com mais facilidade ainda. Ok. A pergunta, o que é ginástica rítmica, que é a letra A. Uhum. Quais são os aparelhos da ginástica rítmica? Letra B. Letra C. Quais desses aparelhos você já brincou nas aulas de educação física? Falei também um pouquinho deles. Atividade 2. Marcar um X nas figuras que são consideradas ginástica artística. Só ginástica artística, hein?
Letra A. A ginástica artística é praticada somente por mulheres? Vai dizer sim ou não. Uhum. Letra B. Quais são os aparelhos da ginástica artística? Tem lá no texto. E a Ok. última, atividade 3, tem uma situação aí, ó. Flexiona os joelhos, pega impulso, prepara, solta o corpo reto e caia no chão com os joelhos flexionados. Você vai marcar um X na figura que esteja executando esse salto. Então, esses passos aqui, ó, flexionar o joelho, pegar impulso, preparar, soltar o corpo reto, são passos de um salto. Que salto que é? Você vai colocar se é salto estendido, ou se é salto pirulito e salto tesoura. Marcar um X no correto aí. Beleza? É Beleza. isso. Somente isso. Agora é atividade prática. Foi essa parte que eu perdi. Isso. Atividade prática, eu vou rodar uma roleta. Nesta roleta tem movimentos dos animais, de alguns animais, e vocês terão que fazer aí. Isso tem a ver com a ginástica geral. Entendi. Vamos lá, ó. Primeira atividade. Olha lá, ó. Girando. Vocês estão vendo a tela aí, né? Estão vendo? Sim. Então vamos lá, ó. Girando. Polvo. Movimento do polvo. Vocês vão deitar, levantar as pernas juntas, né, as pernas fechadas, e os braços também. Aí os braços, vocês podem mexer os braços, como se fosse um polvo. Vamos lá? Perna esticada, hein? Isso. Agora movimenta as mãos aí. Mantenha as pernas esticadas. Aí, beleza. Vamos para a próxima. Próxima. Flamingo. O Flamingo não é Flamengo, viu, gente? É Flamingo. O Flamingo vocês vão colocar os braços aqui na altura do seu peito aqui, ó. Certo? Colocar o cotovelo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, braço aqui. E a perna, vocês vão fazer isso com um pé só. Ó. Beleza? Tem uma outra do Flamengo que a gente pode fazer assim, ó. Como se estivesse fazendo 4. Mantendo o equilíbrio, ó. Certo? Tranquilo? Vou rodar mais uma vez para a gente encerrar, tá? Gato, essa daqui é fácil. O gato, vocês vão colocar as mãos no chão, os joelhos e os pés no chão também, e ficar nessa posição, simples. Olhando para frente. Isso, beleza. Vou rodar mais uma aqui. Rapidinho. Cobra. A cobra, vocês vão deitar no chão, vai colocar os braços esticados. De repente, você vai posicionar esses braços de forma que você levante a sua cabeça, tá? E o seu tronco, com os braços esticados no chão. E daí eu já fiz muito. Então, vocês vão manter apenas a perna
e a cintura no chão. Certo? Perna esticada. Eu já tô fazendo aqui. Isso. Muito bem. Ok? Ok. Tinham mais movimentos, mas o nosso tempo já está esgotado, meninos. Eu vou colocar o link dessa roleta lá no grupo para depois vocês praticarem, tá? Só para praticar, não precisa gravar foto, gravar vídeo, nem mandar foto, nada não. Tá? Eu vou colocar o link lá, vocês clicam nesse link, roda a roleta e faz o movimento que está pedindo. Só para vocês praticar um pouquinho. Combinado? Encerramos nossa aula. Eu preciso que vocês coloquem o nome no chat de novo, o nome completo. Professor, Oi, Ariane. vai ter aula no sábado? Sábado é sábado letivo, né? Aí eu vou colocar uns desafios lá para vocês fazerem. Eu vou gravar um vídeo, vou colocar o vídeo lá no grupo para vocês assistirem e realizar na casa de vocês aí. Combinado? Quem já colocou o nome no chat já está liberado. Muito obrigado pela aula de hoje. Foi bem corrido, mas deu certo, né? Fizemos a semana 4 e a semana 5 juntos e corrigimos a semana 2. Na semana que vem você já entrega esse patch preenchido lá na escola. Depois o tio Rodrigo vai lá na escola olhar quem fez direitinho, quem preencheu, quem respondeu e vai validar. Combinado? Continuem participando das aulas online aqui, que essas aulas online elas garantem uma pontuação para vocês. Tá? E essas atividades que a gente faz, igual, por exemplo, a gente fez agora a atividade da roleta, não foi? Atividade prática. Vocês aprenderam também um pouquinho de alongamento, a gente fez um pouquinho de alongamento. Todas essas atividades são atividades complementares. E elas também valem nota. E muitas das vezes a gente só consegue fazer se a gente participar da aula online. Certo? Tio Rodrigo. Valeu? Abração para vocês e até a próxima. Vou parar a gravação. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Tio Tchau, Rodrigo, eu esqueci de mostrar meu desenho.